Olá, esse é o Poder 360 Entrevista. Meu nome é Caio Peixoto, eu sou repórter aqui do Poder 360. Quem conversa conosco hoje é o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete. Ele também é prefeito da cidade de Campinas, no interior de São Paulo, pelo PSB. Ele fala conosco direto da cidade dele por videoconferência e, prefeito, primeiramente, muito obrigado por estar participando com a gente. E para entrar na primeira pergunta, tem uma questão que é de interesse direto dos prefeitos que o Congresso aprovou recentemente, que o presidente, até o momento em que a gente conversa, 14 de maio, ainda não sancionou, que é o socorro aos estados e municípios. Esse projeto que o Senado e a Câmara aprovou estipula que os municípios recebam 23 bilhões da União, sendo que três desses 23 bilhões têm que ser diretamente para saúde e assistência social. Essa verba é suficiente para os municípios enfrentarem a pandemia? Caio, meu cumprimento a você, todos aí que assistem o Poder 360. Não, não é suficiente, Caio. Eu vou te dar um dado, que é um dado... Vamos tirar a Covid. O ano passado, 2019, todo o dinheiro que foi gasto no Brasil em saúde, 53% foram os municípios que bancaram. Então, essa pandemia, ela tem algo que é didático. Ela mostra que há muito tempo a saúde vem sendo carregada pelos municípios. Foram 53% município, 35% Estado e apenas esse pequeno montante restante do governo federal. Então, agora, nós estávamos lutando por uma divisão meio a meio do bolo. No final da divisão, acabou ficando 60% para o Estado e 40% para os municípios. Eu vou te dar uma ideia, por exemplo, na questão da dívida. A questão da dívida praticamente só beneficia os estados, o perdão da dívida. Pega muito pouco os municípios e basicamente só o município de São Paulo. E na questão da assistência social, aumentou demais. Muita gente que está tendo problema de sobrevivência e quem está socorrendo essas pessoas são os municípios. Então é bom lembrar, Caio, que na assistência social o governo federal ele retirou do orçamento 2,5 bilhões o ano passado. O que ele fez até o momento foi só repor aquilo que tinha tirado. Então ainda fica um rombo muito grande. E na parte da saúde, quem está tendo o grande embate, segurando o rojão, como diz a expressão mais popular, são os municípios. Mas, pela premência, a gente acabou aceitando, mesmo sendo um acordo mais prejudicial para o município. Mas agora, a nossa também admiração de ainda não ter ocorrido a sanção presidencial. E existe uma estimativa de quanto os municípios, os representados pela FNP principalmente, que são os maiores, vão precisar para atravessar essa crise? Olha, a queda de receitas, ela se dá em vários níveis nos municípios. E é uma coisa tão complexa que eu vou colocar um dado. Por exemplo, a queda geral é de 30%, a média, né? Mas nós temos municípios como, por exemplo, Foz do Iguaçu, que é um município fortemente turístico, que o orçamento está caindo 70%. Então, nós tínhamos planejado uma ideia de suspender todos os feriados do segundo semestre. Aí, esses municípios que são mais turísticos, eles nos alertaram, falaram, olha, nós já estamos sofrendo mais do que vocês e vamos sofrer mais ainda se isso for feito. Então, eu acredito que o que falta para o Brasil, Caio, é o que aconteceu em outros países. Uma coesão, uma união, e isso tem que partir do governo central. Ao passo que teve esse vácuo, né, e Ulisses Guimarães falava que na política não existe vácuo, os governadores, os prefeitos tiveram que começar a agir de acordo com as suas realidades. Mas uma estimativa do que quanto precisaria, isso não existe, seria chute. O que a gente consegue saber, então, é basicamente o quanto diminuiu a receita, que seria o quanto precisaria para o município levar a vida normal. No meio da pandemia seria mais que isso, certo? A estimativa hoje é da ordem de 30%, podendo chegar a 50%. Essa é a nossa estimativa. Ela é uma estimativa elástica, por quê?
porque também nós não sabemos a duração desse período de pandemia, né? Se mantiver no que está, será uma queda de 30%. Se houver o agravamento, como muitos pesquisadores, matemáticos aí falam, isso deve, por exemplo, se São Paulo decretar lockdown, São Paulo é diferente de qualquer outra região do país. A economia de São Paulo, ela reflete no Brasil inteiro. Então, certamente, esses 30% vai para 40%, 50%. E essa ajuda aos estados e municípios, um dos motivos do veto da sanção e veto parcial do presidente está sendo demorado, a gente sabe aqui em Brasília, é por causa de que alguns estados vão conceder nesse período, ou pretendem conceder nesse período, aumentos a determinados segmentos de seu funcionalismo, coisa que, com o veto do presidente Bolsonaro, vai ser proibido. E o governo teme que caso essa demora na sanção não acontecesse e os estados não pudessem conceder esses aumentos, o veto fosse derrubado no Congresso. Os prefeitos estão dispostos a congelar salários nos municípios? Sem dúvida, cara. Eu acho que isso aí é um erro. Eu fiz uma nota, coloquei no Twitter, defendendo essa questão do congelamento. Já fiz esse congelamento aqui em Campinas. No meu salário, eu fiz ao nível do que foi meu salário dos secretários, do vice-prefeito, eu fiz ao nível que estava em 2016. E eu quero explicar para as pessoas que estão nos acompanhando, o funcionário público, com todos os problemas, ele tem a estabilidade e ele tem a garantia do salário no final do mês. As pessoas da iniciativa privada, a maioria delas, elas não estão sabendo como é que vai ser a próxima semana. E algumas, mais carentes, não estão sabendo como vai ser o dia de amanhã. Então, num momento como esse, que todo mundo está sofrendo, eu acho que a pessoa ter o salário dela garantido e os benefícios, vale alimentação, já é uma grande coisa. Falar em aumento de salário nessas circunstâncias é algo que eu acredito que a população que sustenta o poder público com o pagamento dos impostos, ela não se sentiria assim, que a gente não está levando em consideração todo esse sofrimento do povo. O congelamento que é previsto na lei é de 1 ano e meio. O senhor acha que esse período é o ideal? Olha, a gente não pode ir além da nossa competência, né? Eu congelei até esse ano, porque o meu mandato vai até o final do ano. Mas eu acho que sim, eu acho que ele é o ideal. Pelo menos o que a gente tem ouvido, é o prazo que pode se estender até mais. As pessoas da área econômica, o meu secretário de Fazenda e o secretariado de Fazenda também das capitais tem dito que o prazo de recuperação deve ser de aproximadamente 2 anos. Então, eu já mandei uma mensagem para o ministro Paulo Guedes dizendo que os prefeitos apoiam esse congelamento. Ele até me mandou de resposta uma bandeira do Brasil, um aplauso, porque nesse momento também não adianta a gente ficar só pedindo as coisas, a gente tem que arcar com o ônus também, né? Então, a gente está pedindo recurso do governo federal e vai aumentar salário, eu acho que é uma coisa não condiz com a outra. Atualmente, quando o senhor representa prefeitos de cidades muito importantes, o senhor tem conversado, com certeza, com diversas pessoas em Brasília. No Legislativo, quando o senhor conversa com deputados e senadores, qual que é a principal preocupação que o senhor transmite a eles? O que o senhor acha que a Câmara deveria... O que os municípios precisam que a Câmara faça, por exemplo, a Câmara e o Senado nas próximas semanas? Olha, cara, eu já fui deputado, já fui vereador, deputado estadual, deputado federal. Então, a crítica que eu vou fazer, eu tenho legitimidade para fazê-la. E talvez eu já tenha agido assim também. Eu acho que todo legislador devia passar pelo Executivo pelo menos uma vez. Porque muitas vezes as decisões que são tomadas no Legislativo, ela é tomada com outras intenções de agradar categorias, de mostrar que tem comprometimento com determinados setores, mas ela não leva em conta a responsabilidade fiscal.
É por isso que a Frente Nacional de Prefeitos tem uma PEC que proíbe qualquer votação por parte do Congresso Nacional sem consultar o órgão que será afetado financeiramente. Porque fica muito fácil, por exemplo, você votar alguma coisa e depois eu pagar o resultado daquilo que você votou. Então, eu diria para os deputados, para os senadores, que não é prudente eles fazerem qualquer tipo de acréscimo de despesa sem ouvir quem vai pagar a conta disso, que são os gestores públicos, sejam eles municipais, estaduais ou até mesmo federal. O senhor citou uma conversa, claramente por WhatsApp, que o senhor teve com o ministro Paulo Guedes. Eu queria entender como é que está o diálogo dos prefeitos com o governo federal hoje. Olha, a minha relação com o Paulo Guedes é muito boa. Desde antes da eleição, eu o conheci quando ele era um investidor. Ele fez um investimento aqui na cidade de Campinas, em rede hospitalar. Hoje ele não tem mais esse investimento, mas nós já nos conhecíamos superficialmente. E depois, pelo cargo dele de ministro e o meu cargo da frente, como presidente, nós nos aproximamos. Ele se intitula como municipalista. E ele fala para mim, fala, Jonas, eu quero mudar o Brasil, eu quero passar 50% dos recursos para os municípios, 30% para os estados e deixar só 20% aqui em Brasília. Eu falo para ele que se ele conseguir isso, os prefeitos vão pôr um quadro dele em cada gabinete aí das prefeituras, porque é essa mudança estrutural que o Brasil está precisando. Quando a gente fala de mudar o Brasil, é isso que a gente está precisando, porque aumentar imposto não dá mais, ninguém aguenta pagar mais imposto. Então a gente tem que corrigir aonde esse dinheiro fica. Agora, eu sou obrigado a falar que, por enquanto, eu não sei se por impedimento de outras forças, mas o ministro ainda não conseguiu colocar em prática aquilo que ele tem como filosofia administrativa. Mas respondendo à sua pergunta, o relacionamento da Frente Nacional de Prefeitos com o Paulo Guedes, ele é muito bom. E Inclusive, com o governo de forma mais ampla? Nós temos lá o Caio Mengali, que foi secretário de Finanças de São Paulo, e ele é um ponto de contato nosso também. E eu tenho contato sempre que preciso direto com o ministro Paulo Guedes. E com o governo de uma maneira mais ampla? Onde vocês conseguem maior interlocução, além do ministro Guedes? Olha, aí já é mais difícil, né? Porque o governo federal, ele tem passado por circunstâncias que eu acho que é muito complicado. Eu tenho dito, por exemplo, assim, o ministro Taik, que é o novo ministro da Saúde, se ele for um suprassumo de inteligência, ele vai demorar um ano para ver, para sentir o chão que ele está pisando, né? É assim numa prefeitura, é assim num governo de estado e no Ministério da Saúde é mais ainda. Ele é um homem do setor privado, nunca teve uma experiência em saúde pública. Nós estamos para ter uma reunião com ele, inclusive nós vamos fazer uma pré-reunião da executiva, que são 15 prefeitos de capitais junto comigo, para definir a pauta dessa reunião. Mas eu quero, por exemplo, assinalar aqui que o general Pazuello, que entrou como secretário executivo, ele tem se mostrado uma pessoa mais prática. Então, eu acho que a gente está muito confiante que possa melhorar aí a distribuição dos itens que os municípios precisam. Ministério da Educação, praticamente não existe relação, muito difícil, uma personalidade muito complicada do ministro. Eu acho que é isso. Você quer saber de algum outro ministério? Não, eu ia perguntar especificamente da saúde. Inclusive, o senhor se adiantou ao próximo assunto. Essa reunião que os prefeitos tendem a ter com o ministro Taixa, ela tem data já? Ela tem uma data pré-agendada, ela deve acontecer agora no início da próxima semana. Ou eu acabei de receber a informação que pode ser até amanhã. Entendi. Não, maravilha. E um deputado Eu sou setorista de Câmara, então eu converso bastante com deputados. Um deputado me disse,
e eu achei uma coisa interessante que de fato parece ser algo que tem probabilidade de acontecer, que por causa das compras emergenciais feitas nas pandemias e outros procedimentos administrativos que agora vão acabar não seguindo o rito de uma situação normal, é, prefeitos provavelmente vão sofrer uma enxurrada de processos em tribunais de contas, etc. Isso é uma preocupação real? Sim, é uma preocupação real. Ontem, por exemplo, eu me reuni com o meu secretário de saúde e, como nós estamos com um bom estoque para os próximos 2 meses, nós decidimos, nesse momento, não fazer mais nenhum tipo de procedimento emergencial. E eu recomendo para os prefeitos também terem todos os cuidados possíveis. E aí, essa criminalização, por isso que eu defendo aí a MP que o presidente Bolsonaro publicou hoje, porque pense você, Caio, você é um diretor de saúde. Eu vou falar até diretor porque tem prefeitura que às vezes não tem nem secretaria. Aí você tem que decidir lá na compra de respirador. O preço comum era um preço X e agora ele está com ágio, porque a gente lida com o mercado, né? Os produtos de saúde, eles não são diferentes de outros produtos. Dependendo da demanda, é o preço que se vai pagar. Aí esse secretário de saúde ou diretor, ele tem que tomar a seguinte decisão: eu pago um pouco mais caro e compro para ter a hora que precisar, ou eu não compro e depois morre gente e eu posso sofrer um processo por omissão e negligência. Então, essa pessoa que toma essa decisão, geralmente são funcionários de carreira. Eles fazem parte de comitês de compra. Então, é muito difícil. Um grande problema que os prefeitos estão encontrando hoje é encontrar a pessoa que ela tenha a tranquilidade de assinar, às vezes, compras que são necessárias. Então, eu acho que a ilicitude, aquilo que é feito de forma errada, deve ser punido, principalmente num pano de fundo como esse, que o Brasil tanto precisa de recursos para a saúde. Mas é muito injusto uma pessoa que tomou uma decisão em prol do bem comum, às vezes ser acusada de malversação do dinheiro público sem ter culpa nisso. Explicando para o espectador que talvez não tenha ficado sabendo, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma medida provisória que diminui a possibilidade de um administrador público ser punido por atitudes tomadas em meio à pandemia. Eu queria saber, a Frente Nacional dos Prefeitos foi ouvida na elaboração dessa medida provisória? Não, nós não fomos ouvida, mas é o que eu falei. Primeiro, a filosofia dessa medida provisória, ela tem que ser interpretada assim. Se você for olhar a lei de probidade, ou de improbidade, como o pessoal costuma falar, ela já prevê lá o dolo, né? O que é o dolo? É você provar que a pessoa realmente ela quis fazer algo errado e ela tirou alguma vantagem daquilo que fez errado. Então, essa medida provisória do presidente, no meu entendimento, ela vem clarear um pouco mais essa situação no momento em que os gestores públicos estão tendo que tomar medidas para ter um pouco mais de segurança jurídica. Volto a falar para você, isso não afasta o direito dos órgãos de controle questionar, cobrar, e aonde houver a situação errada que seja comprovada, que o administrador público pague por isso. Entendi. E a gente tem uma conversa muito forte aqui em Brasília sobre a possibilidade ou não de realizar as eleições no começo de outubro. As eleições são para prefeito, cargo esse cujos ocupantes são representados em grande parte pela Frente Nacional de Prefeitos. A frente hoje, ela como vê a possibilidade de adiamento? Acha que isso seria possível, seria impossível? Qual que é a discussão que vocês têm sobre esse assunto? Caio, vamos lá então. Algumas coisas que a gente tem que considerar nesse debate. Primeiro, o prefeito que está no cargo,
Para ele, se a eleição pudesse ser semana que vem, seria... Eu já estou no meu segundo mandato, né? Então, deixar bem claro que eu tenho possibilidade de... Não serei candidato. Mas o prefeito que pode, ele queria que a eleição fosse semana que vem. Por quê? Quem é que vai fazer campanha? Quem é que vai poder falar de política nesse momento que a gente está vivendo? Então, primeiro de tudo, eu acho que prejudica qualquer tipo de renovação na política. Ao contrário do que muita gente pensa, vai ser um fardo, vai ser uma... Não, eu acho que prejudica aquelas pessoas que querem se apresentar, pleitear algum cargo político, e também ele tira a normalidade da situação. Eu vou dar um exemplo. Dia 6 de maio passado foi a data de regularização de título. Nós não tivemos uma campanha do TSE, que sempre teve, e eu não imagino também uma pessoa, com tudo isso que a gente está vivendo, falando, onde será que está meu título? Será que está na gaveta? Eu vou lá ver se está tudo certo. Então, não adianta, a gente está vivendo um período anormal e não pode ter um calendário eleitoral como se nada tivesse acontecendo. Agora, com isso eu quero dizer o seguinte, esse assunto tem que estar na mesa para ser debatido, né? Nós não temos uma opinião formada da frente, até mesmo por essa questão que eu te falei. Aqueles prefeitos que estão no primeiro mandato, que vão buscar a reeleição, eu acredito que eles não gostariam que mudasse nada aí do calendário, né? Mas eu acho que pelo bem da democracia, da boa política, de você debater proposta, eu acho que isso daí tem que ser discutido, sim. Entendi. E a reforma da Previdência que foi aprovada no passado, ela previa, dá até julho, se eu não tiver, junho, até o meio do ano, para estados e municípios se adequarem. Vai ser possível para todos os grandes municípios se adequar? Porque tem vários municípios, os menores não têm previdência própria, mas os maiores, em grande parte, sim. Nós somos, no Brasil inteiro, dos 5.000, nós somos 2.300 que temos aí previdência própria. Olha, Caio, na verdade, lá atrás, eu lutei muito para adiar essa data, né? Mas eu conversei com o secretário Narlon, aí, que é o secretário da Previdência, e ele me disse, prefeito, vamos aguardar. E agora a informação que eu tenho é que a maioria dos municípios já fizeram essa votação. Então, eu acredito que não vai haver tanta dificuldade assim para cumprir essa data do 1º de julho. Acho que teria sido prudente uma flexibilização, mas pelas informações mais recentes que eu acredito que os municípios conseguirão cumprir, sim, essa data. Entendi. E indo já para a última pergunta, prefeito, a gente está gravando agora em 14 de maio, a cidade que o senhor administra, Campinas, tem, segundo o número que eu acessei agora há pouco, 669 casos confirmados de coronavírus e 28 mortes. A prefeitura tem uma estimativa de quantos mais esses números vão crescer até a coisa ficar sob controle? De maneira mais ampla no Brasil, no caso. Eu não tenho informações para falar sobre como é a situação de Campinas especificamente, além dos números. Caio, veja bem, Campinas tem uma das menores taxas de letalidade. O que é isso? Nós temos, comparado com a população que a gente tem, uma taxa de mortes abaixo do que está sendo no Brasil, abaixo do que está sendo no estado de São Paulo. Nós temos uma condição de equipamentos de saúde que nós estamos esperando o pior, esperando que esse pior não aconteça, mas falando agora em nome de Brasil, a preocupação é muito grande. Por quê? Porque hoje o epicentro da doença está em São Paulo. E São Paulo é onde se tem o maior número de equipamentos de saúde do Brasil. São Paulo pode socorrer o Brasil, mas quem é que vai socorrer São Paulo? É muito difícil, né? Então, só para deixar claro, o senhor está falando de São Paulo Estado. Não, eu estou falando de São Paulo, São aí no Paulo caso, cidade. São Paulo capital e São Paulo grande São Paulo, né? Agora, o que acontece? Se houver a falência ou a sobrecarga no município e na grande São Paulo,
as pessoas, por instinto natural, elas vão buscar o atendimento aonde elas acharem que vão encontrar. Aí Campinas, Jundiaí, São José dos Campos, que são regiões... São Paulo ela tem 15 regiões administrativas, são cidades polos, né? Para você ter uma ideia, o Brasil todo deve ter aí umas 50 cidades com essas características. Então, a maioria está centrada aqui em São Paulo. São cidades que têm um centro médico, UTIs, que podem fazer o atendimento da população. Então, a grande preocupação, eu diria para você, é como essa epidemia vai se comportar. Ela já está crescendo no interior de São Paulo. Eu tomei uma medida histórica aqui em Campinas, que é a implantação de rodízio de veículos, que nunca teve em Campinas. Então, nós vamos ter, a partir de segunda-feira, um rodízio como era antigamente o rodízio de São Paulo. 2 placas por dia, mas durante todo o dia, das 6 da manhã às 8 da noite, tentando diminuir o fluxo de trânsito. E nessa questão de rodízio, é muito importante falar para as pessoas uma coisa, Caio, que até agora não foi dita. Não é só o aumento do isolamento, é a diminuição de acidentes. Porque hoje, uma grande parte de ocupação de UTI ainda é de acidentes de trânsito. E a UTI, ela tem lá a vaga. Se você ocupar com acidentado e tiver um doente de Covid, não vai dar para você colocar os 2 no mesmo leito. Então, quando a gente fala de esvaziar a cidade, a gente tem a questão do isolamento social e tem a questão de outros reflexos também que pode melhorar as condições do atendimento da saúde. Mas eu diria para você que os olhos do Brasil hoje estão sobre São Paulo capital e Grande São Paulo. Quando eu falo Grande São Paulo, são ali cerca de 39 cidades da região metropolitana de São Paulo. Dependendo de como São Paulo, e aí eu acho que o governador Dória está conduzindo com um pulso muito firme, muito adequadamente, criou um comitê municipalista, do qual eu participo, está ouvindo os prefeitos. Eu acho que é a primeira atitude que a gente tem, assim, de se sentir mais integrado a um sistema para ter uma discussão. E acredito que faltou isso no Brasil para que a gente tivesse decisões mais uníssonas. Mesmo o presidente Bolsonaro tendo a personalidade que ele tem, ele poderia designar aí alguns dos seus homens de confiança, generais ou pessoas que pudessem estar fazendo essa interlocução com os prefeitos. Infelizmente, nós não tivemos isso. E também, Caio, eu acho importante aproveitar aí a sua audiência para dizer que o presidente Bolsonaro, ele não fala a verdade quando ele fala que os prefeitos tomaram atitude por conta. Eu tenho um ofício do dia 9 de abril, que eu consultei o presidente da República, de como os prefeitos deveriam agir. E o Conselho Nacional de Saúde, que é o órgão máximo de assessoramento da presidência, ele respondeu esse ofício dizendo: os prefeitos devem praticar o isolamento social e aumentar o isolamento social. É um documento, brasão da República Federal. Então, o presidente, na verdade, orientou os prefeitos a fazerem o que fizeram, o isolamento social. Entendi. Prefeito, muito obrigado por ter participado do programa conosco e o Poder 360 Entrevista fica por aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e acompanhe as principais notícias do poder e da política no poder360.com.br e siga a gente nas redes sociais. Até a próxima e muito obrigado pela sua atenção.